professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para mais uma formação, né, para a gente poder ver aí, analisar o nosso material Aprender Sempre. Hoje a gente vai estar com a sequência de atividades 1, do volume 2, já, segundo bimestre. Eu sou a professora Andréia, sou formada em língua portuguesa pela Universidade Federal de São Carlos, trabalho também numa escola de tempo integral na cidade de São Carlos. Hoje eu estou vestindo uma camiseta preta de manga longa, está um pouco frio aqui, tá? Uma parede de fundo claro, e meus cabelos estão claros, e hoje, então, a gente vai partir, então, para a nossa formação, tá bom? Espero que seja de bom proveito para todos vocês. Eu vou subir, então, o PPT para a gente poder iniciar. Bom, nós temos então a tela inicial, formação para professores, né, do programa Recuperação e Aprofundamento, língua portuguesa, voltado então para o 7º ano do ensino fundamental. Hoje a gente vai ver a sequência de atividades 1 do volume 2. Aqui, então, a gente tem nessa tela um acesso, né, para que vocês possam aí ter o material, caso não tenha material físico, pode acessar, baixar esse material para poder fazer essa análise, para poder estudar com antecedência, acompanhar aqui com a gente a nossa formação. O caderno Aprender Sempre volume 2, é só clicar, então, aí no item abaixo, ou apontar o seu celular aí para o QR Code no canto da tela, e você também vai ter acesso. Também temos aqui um outro material que é importante, né, para vocês poderem ter uma visão mais ampla aí de como que acontece o roteiro formativo do 2º bimestre para a língua portuguesa, né, ter uma visão mais ampla de como que dá esse percurso que vai ser produzido aí, percorrido pelos nossos estudantes, né, para preparar melhor aí, planejar melhor as aulas. Então é só clicar também no link abaixo, ou mais uma vez apontar o celular aí do QR Code e ter acesso ao material. Aqui também a gente tem, lembrando, né, para vocês poderem acessar aí o centro de mídias, no caso o repositório, poder ter acesso a todo esse material de formação, um momento adequado, né, para vocês, que seja melhor, mais oportuno. Então, vocês podem acessar aqui a informação do centro de mídias, fazer o login, né, com o seu usuário e senha, e poder ter acesso, então, a todos os materiais disponíveis aí no centro de mídias, tá? Bom, quais são os objetivos da nossa formação? Vamos ver aqui. Reflexões acerca da compreensão leitura para engajar os estudantes, a partir dos gêneros textuais da sequência de atividades 1, volume 2, do Aprender Sempre. Refletir sobre o planejamento com foco nas produções de sentido relativas a gêneros textuais aí da sequência de atividades 1, do volume 2. E depois a gente vai analisar possibilidades de uso das experiências de aprendizagem, com base nos gêneros que foram trabalhados, desenvolvidos, né, na sequência de atividades 1, aqui no material Aprender Sempre, e discutir aí com os pares, né, o planejamento na TPC da escola. Então é importante a gente colocar que nós vamos visualizar aí a habilidade essencial que vai ser trabalhada nessa sequência de atividades, né, com foco aí para a questão da leitura e da compreensão leitura do estudante. Tá? A gente vai ver, então, algumas bases teóricas, para a gente poder se posicionar e ter esse olhar mais focado para o trabalho com os gêneros textuais, que a sequência de atividades 1 traz para a gente trabalhar junto com os nossos estudantes, tá? E aí, então, a gente faz uma reflexão no planejamento, né, com foco nessa produção de sentidos relativas aos gêneros que serão desenvolvidos aqui na nossa sequência, para depois vocês poderem pensar nas possibilidades e como trabalhar essa formação que vocês vão ver aqui hoje, né, no planejamento, junto com a realidade de cada escola, junto com os pares de vocês. Bom, dando sequência aqui, para a gente poder se situar, nós temos a nossa agenda, né? Primeiro momento, revisitando reflexões acerca de compreensão leitura para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes, a partir dos gêneros trabalhados aqui na sequência de atividades 1. Sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos
relativas aos gêneros trabalhados aqui na nossa sequência. E aí vamos para o terceiro momento, que vai ser analisar possibilidades do uso de experiências de aprendizagem, com base nos gêneros que serão trabalhados aqui na sequência 1 e discutidos aí nos desdobramentos, né, da TPC na escola junto com os pares de vocês. Então, primeiro momento, revisitando reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes, a partir dos gêneros trabalhados aqui na sequência de atividades 1, né? Então, a gente vai poder observar como que a gente pode trabalhar esses textos que serão disponibilizados, os gêneros que também a gente vai ver que vai ter vários gêneros que podem ser desenvolvidos aqui na nossa sequência, né? Olhando, então, para essa compreensão que o estudante tem que ter em relação a essa leitura e depois a produção textual também, para que ele possa ser um protagonista aí, né, das suas atividades. Então, a gente tem aqui, para a gente poder se situar, a nossa habilidade essencial, né? A habilidade essencial é aquela que vai nortear todas as atividades da nossa sequência, tá? No caso aqui da sequência de atividades 1 do volume 2, a gente tem aí a habilidade que é revisar e editar o texto produzido, tendo em vista a sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formação e o uso adequado das ferramentas de edição de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso. E adequação à norma culta, né, que é importante a gente colocar para os nossos estudantes. A gente observa que essa é uma habilidade ampla, né, para se trabalhar. Revisar e editar textos, a gente precisa que o estudante já tenha aí desenvolvido outras habilidades, né, para que ele possa dar sequência no desenvolvimento do foco, atingir o foco dessa habilidade, chegar a revisar e editar um texto, ele já teve que passar pelo processo de leitura, né, de compreensão dessa leitura e também da produção textual. Pensar, então, em como que ele utiliza essa linguagem, considerando os gêneros que são trabalhados, né, dentro dessa produção, tá? Então, a gente para poder desenvolver essa habilidade essencial. Os indicadores de aprendizagem, que nosso caderno, né, o material do professor, o sempre, que vai direcionar o foco para a gente poder pensar em como ver esse trabalho, como organizar esse trabalho, né? Fica mais fácil da gente compreender como trabalhar com essa habilidade. Aqui no caso da nossa habilidade para a sequência de atividades 1, a gente tem os seguintes indicadores de aprendizagem. O que o aluno vai realizar, então o estudante, né, vai realizar para chegar aqui ao foco dessa habilidade? Primeiro, ele vai ler e interpretar textos de diferentes gêneros que sejam de caráter opinativo ou informativo, como notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, carta de leitor, comentários, artigo de opinião e interesse local ou global. A gente observa aqui como que os indicadores, né, ele proporciona que a gente possa ter uma visão mais ampla de como realizar o nosso trabalho para fazer o nosso estudante chegar ao foco dessa habilidade. Aí depois ele vai refletir sobre as diferenças entre texto informativo e opinativo, que é muito importante a gente colocar para esse estudante, né, as diferenças entre esses dois textos. Refletir sobre características do gênero textual em entrevista, como citação direta e inserção de outras vozes no texto, né? Então, a gente observa quantos elementos, quantas coisas que a gente pode desenvolver, né, para chegar aí ao foco da nossa habilidade essencial dessa sequência. O objeto de conhecimento aqui, no caso, é a revisão e edição de texto informativo e opinativo, tá? Os nossos estudantes têm muitas dificuldades, né, em trabalhar essa questão do texto opinativo, tanto na leitura como também na produção. E aí, os processos cognitivos que ele vai realizar dentro dessa sequência de atividades vai ser revisar, ler e refletir, tá? Então, vamos lá, dando um momento aqui. A gente tem, então, os gêneros textuais que serão aqui trabalhados, né, para chegar aí ao foco da nossa sequência de atividades 1. Os campos aqui, então, de atuação são os campos de atuação jornalístico, midiático, campo de atuação das práticas de estudo e pesquisa.
a gente vai observar que a nossa sequência de atividades vai trazer gêneros textuais que estão aí presentes dentro desse campo de atuação. No caso do 7º ano, a gente vai focar na resenha, que vai ser a produção final aqui da nossa sequência de atividades. A gente vai observar que o nosso estudante ele vai percorrer várias atividades dentro de várias aulas, tá? Para chegar ao final e ter aí todos os recursos necessários para a produção dessa resenha, que é o gênero principal aqui da nossa formação de hoje, da sequência de atividades. Bom, para a gente pensar então um pouquinho o desenvolvimento aí das nossas aulas da sequência de atividades 1, a gente tem que ter um pouquinho de embasamento teórico, né, para relembrar aí uma questão que vocês também já viram aí na formação de etapa, mas é sempre bom a gente trazer aqui para direcionar e focar aqui a nossa formação para as atividades que serão exibidas nos próximos slides, tá? Então aqui a gente tem, né, o que é o texto? O sentido se constrói a partir do texto, colocando aí a metáfora do iceberg. O que seria isso, né? Quando a gente pensa em texto, então, a gente tem que pensar em vários elementos que compõem aí o efeito de sentido desse texto, né? Que chegam aos nossos estudantes. Então, a gente tem aí, o que é um iceberg? Né? A gente olha, então, uma ponta que está exposta, está visível, e claro que embaixo dela tem um volume muito maior, né, do que a gente está simplesmente visualizando. Por isso que a gente pode usar essa metáfora para falar em relação a textos, né? O texto, a gente tem aí, então, uma imensa área que está visível e uma imensa área que também está submersa. Como assim? Como que seria isso? Nos textos, há apenas uma superfície exposta, tá? Muitos sentidos, né, muita compreensão do texto, ele está implícito dentro dessa construção textual, dentro do gênero, né, que é trabalhado, dentro da estrutura dessa construção. Então, para alcançar as profundezas do implícito e dele extrair um sentido, faz necessário o recurso a vários sistemas de conhecimento e a ativação de processos e estratégias cognitivas interracionais, né? A construção de um e não o sentido, né? Então, a gente tem aí que seja o sentido ainda determinado, né? Em consonância com o contexto entre os leitores, decorre de uma manifestação verbal coerente, isto é, um jogo de linguagem que os leva a identificar um texto como um texto. Então, o estudante, através de uma leitura, né, quando tem aí um texto em mão, é necessário que nós, professores, consigamos fazer com que o estudante consiga fazer essa leitura e consiga, né, entender, compreender aí esse processo que vai caminhar, né, dentro de todo esse conhecimento que ele já tem adquirido, dentro de tudo aquilo que ele já tem construído, né, e aí criar um efeito de sentido que o texto pretende, né, passar aí para os nossos estudantes, tá? Bom, aqui então a gente vai pensar um pouquinho nesse processo aí, né, da construção de sentidos do texto. Como que funciona então esse processo? Nós temos aí sistemas de conhecimento, que são aí linguístico, enciclopédico, socio-interacional e super-reestrutural. O que seria isso, então? No caso do linguístico, a gente tem que voltar um pouquinho aí o nosso pensamento para a questão do trabalho com a gramática, questão do léxico, né? A organização e a progressão temática. Então, vai envolver um pouquinho mais essas questões. O enciclopédico, a gente tem aí a questão de conhecimentos prévios, né, que o estudante já possa ter em relação ao texto que ele vai realizar essa leitura, em relação aos gêneros textuais. Então, são memórias que são ativadas, né, que já estão aí pré-reconhecidas dentro do estudante, né, dentro, no caso aí, da memória do estudante. O socio-interacional seriam ações verbais, né, que são trabalhadas para o nosso estudante também. E temos aí, então, o superestrutural, que são os modelos, né, os gêneros textuais que são trabalhados aí no caso. E aí, então, a gente percorre aí os tipos de estratégias, que são as estratégias cognitivas, socio-interacionais e textuais. As cognitivas, né, vêm, então, aí das operações mentais, né, como que são construídas aí o entendimento, né, a aprendizagem do estudante. E aí, as socio-interacionais são as questões de estratégias, né, socioculturais, que os nossos estudantes já têm adquiridos aí. E aí, no caso de textuais,
nós temos, então, as diferentes formas de organização, né, dos elementos linguísticos dentro do texto. Então, dentro de todos esses conhecimentos, a gente chega aí à interação, que é a interação, então, do estudante diretamente com o texto. O que, então, ele tem em mãos? O autor desse texto, o texto em si e o leitor, né? Como que, então, essas informações se conectam? Uma pessoa que produz esse texto, né? Então, tem aí o produto que é o próprio texto, e o leitor que vai ter que compreender esse texto, do qual ele vai fazer essa leitura, né? E retirar aí todos esses recursos. Então, a gente tem, para poder compreender esse processo, então, aí na construção do sentido dentro dos textos, tá? Bom, aí então, a gente tem que voltar e falar um pouquinho aí a respeito da leitura, né? Essa leitura de compreensão, né, da construção de sentidos do texto. A gente tem aqui a estratégia do antes, durante e depois, que é muito importante a gente trabalhar essa estratégia junto com os nossos estudantes, independente do gênero que vai ser desenvolvido, o gênero que vai ser trabalhado aí nas atividades, né? É preciso, então, fazer, por exemplo, antes de uma leitura, fazer aí uma motivação para os estudantes, eles compreenderem, né, o porquê eles estão fazendo essa leitura, qual é o objetivo da leitura, né? A ativação do conhecimento prévio, o que eles já conhecem, talvez através do próprio título, né, fazer levantamento de hipóteses, do que eles já têm de conhecimento a respeito aí desse tema que vai ser desenvolvido no texto. Vai fazer com que eles fiquem mais aguçados, né, a realizar essa leitura. Durante a leitura, então vai para a leitura, pode-se pensar então em resumo, né, fazer retomadas desse texto, esclarecimento a respeito do texto, né, fazer questionamentos, uma previsão, talvez, de como terminaria, de como seria a construção desse texto junto com os estudantes. Tá? E depois aí vai para depois da leitura, então. Identificação da ideia principal, né, pode fazer comparação para ver se realmente era aquilo que eles estavam pensando, elaboração de resumos, né, desse texto, da leitura que foi realizada, formulação de respostas às perguntas, né? Eles também podem responder e fazer um questionário, onde pode ser retomado a leitura, retomado as questões aí desse texto, o tema, né, o objetivo. Bom, então a gente vai observar aqui na nossa formação de hoje, a gente vai focar, então, o desenvolvimento das atividades da sequência 1, com esse olhar aí dessa leitura e compreensão. Como direcionar, então, esse trabalho das nossas aulas hoje, né? Pensando no desenvolvimento, então, dessa leitura, tá? A gente vai ver aqui em exemplos, tá? Então, a gente tem aqui, olha, segundo Solé, como que funciona, né, as estratégias do antes, durante e depois? A gente tem conhecimentos prévios, que seriam conhecimentos acerca do autor, gênero, né, as esferas de produção, incentivo, né, o estudante a pensar, informações gerais, né, incentiva a formulação de hipóteses, que é importante, incentiva os estudantes para exporem o que já sabem, fazer talvez uma troca de uma conversa, uma roda, né, fazer esse levantamento, fazer a motivação antes dessa leitura, fazer com que eles se sintam interessados, né, em ler esse texto, saber o motivo pelo qual eles vão realizar essa leitura, que é proporcionar os objetivos da leitura, atualizar conhecimentos prévios, ajudar a formular nessas hipóteses, incentivar a formulação das perguntas, explorar elementos, né, paratextuais, como título, subtítulo, imagens, né? Enfim, né, esse antes da leitura é importante fazer aí, ter essa conversa com os estudantes, né, fazer todo esse questionamento, né, para que depois se parta aí para a realização dessa leitura. Então, durante, seria a exposição de expectativas acerca da leitura, a elaboração de perguntas, né, que podem ser feitas durante essa leitura. A gente pode trabalhar essa estratégia em questão de textos narrativos, que são interessantes, né, textos informativos também dá para a gente fazer esse levantamento desse questionamento. Formulação de hipóteses, checagem, né, dessas hipóteses durante a leitura, né, na confirmação, e constatação da temática, a exploração de dúvidas também fica legal ser feito aí durante essa leitura. E o depois, a elaboração de resumo, né? Formulação de respostas e perguntas, a socialização, então, desses exercícios, dessas atividades, e discussão acerca aí desse caminho que vai ser percorrido, né, no momento aí anterior da leitura, fazer essa retomada, né, daqueles conceitos que foram vistos antes e fazer essa confirmação, tá? Bom, então
com esse embasamento teórico, né, vendo um pouquinho dessa questão aí a respeito da leitura, da compreensão dos sentidos, né, dentro da leitura, a gente vai para o segundo momento, que vai ser refletir sobre planejamento, com foco aí nas produções de sentidos, relativo aos gêneros textuais trabalhados aqui na nossa sequência de atividades hoje. Um momento de reflexão. Antes da gente ver, né, as nossas aulas que eu trouxe aqui hoje para vocês, eu gostaria que vocês olhassem então para essa pergunta, parassem um minutinho, dessem um pause aí no vídeo, né, para vocês pensarem um pouquinho de como vocês realizam o trabalho de vocês. Será que dá para mudar alguma coisa? Será que vai dar para melhorar daqui para frente? Então a gente tem aí a questão. De que maneira o processamento textual e as estratégias de leitura podem contribuir para a contribuição de sentidos relativos aos gêneros textuais carta ao leitor, entrevista e resenha? Por que são esses gêneros que estão colocados aqui? Porque são esses gêneros que são trabalhados e desenvolvidos aqui na nossa sequência de atividades 1. Tá? Então, quando a gente trabalha aí esses gêneros textuais, de que maneira a gente pode pensar, então, nesse processamento textual, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões da leitura que podem contribuir aí para eles compreenderem os efeitos dos sentidos que aparecem dentro desses gêneros textuais? Dá um pause no vídeo, né? Pense um pouquinho, façam anotações e depois vocês vão retornar aqui após uns minutinhos aí, tá? E aí a gente vai, então, para a nossa reflexão, para a gente poder fechar aqui. Vocês podem fazer alguma comparação com o que vocês anotaram, né, com o que vocês refletiram, e a gente troca, então, essas figurinhas aqui, tá? A leitura é uma atividade em que o leitor atua como produtor de sentidos, né? Então, o leitor, ele vai criar esse sentido através da leitura que ele realiza, através de conhecimentos prévios que ele já tem adquirido, né, de recursos que ele já também adquiriu anteriormente. As estratégias de seleção, antecipação, referência e verificação, com a finalidade de processar, criticar, aceitar ou não o que foi proposto pelo autor, são práticas leitoras que permitem acionar sentidos e significado ao longo da leitura. Como a gente está vendo aqui, a gente está trabalhando aí textos, né, informativos, mas que também apresentam opiniões do leitor. É importante a gente, dentro dessa leitura que será realizada com o estudante, fazer esses questionamentos, né, da opinião que está colocada pelo autor do texto, né, ver se concorda, se não concorda. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar nesse momento. É necessário apropriar-se dos sistemas de produção textual e das estratégias de leitura, com enfoque na influência, inferências, né, de hipóteses, levantamentos durante a leitura, fazer questionamentos com o estudante, né, mostrar, então, direcionar a visão do estudante durante essa leitura. Os estudantes precisam acessar constantemente práticas leitoras para a ampliação dos conhecimentos cognitivos e do mundo, tornando-os mais críticos e conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos. Então, ele vai poder ver que dentro desses gêneros trabalhados aqui, né, ele também pode ter opinião, ele também pode se colocar, ele pode se tornar mais crítico. Então, quanto mais ele realiza, né, a leitura, que é muito importante, ele pode, então, se tornar mais autônomo das suas atitudes, se tornar protagonista das suas ações. Isso é muito importante. Então, vocês podem ver aí, né, fazer a comparação com o que vocês repetiram, com o que vocês anotaram, né, e pegar o que foi importante nesse momento. Bom, vamos lá, dando sequência aqui. A gente vai, então, aí para a habilidade essencial trabalhada na sequência de atividades, e como que essa habilidade vai ser distribuída nas aulas, né? Na proposição das aulas aqui, presentes na nossa sequência de atividades 1. Então, a gente tem um conjunto de 8 aulas, e a gente vai observar que a habilidade ela vai sendo desenvolvida dentro de cada aula. Tá? A aula 1, a gente tem a internet na velocidade da luz, fazendo planos, vamos mudar o mundo, qual é o seu estilo musical favorito, revisão e edição, casa na árvore e dê sua dica. Vocês vão observar que, claro, não dá para a gente ver todas as aulas, né? Mas as aulas que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ver o estudante, o percurso, né, cognitivo que ele realiza para chegar lá ao final, nessa produção da resenha, né? Trabalhando também outros gêneros textuais. E aqui fica a nossa habilidade, que é, então, revisar e editar o texto produzido, né? Tendo em vista várias questões, várias informações que ele tem que ter dentro aí dessa revisão e edição do texto que será produzido por ele.
Bom, eu trouxe aqui a aula 2, que é fazendo planos, né? E é interessante que nessa aula ele vai partir, então, para a leitura do texto de uma carta ao leitor, né? Então, é um texto que ele comunica aí com o leitor, e o título a gente já observa que já é um questionamento. Como se preparar para o futuro? Né? É bem amplo, faz o estudante refletir, faz ele pensar. Então, dentro aí do início desse trecho, né, dessa leitura de carta ao leitor, ele já vai poder observar algumas características desse gênero textual, né? Objetivos da aula é analisar aspectos do gênero carta ao leitor, tendo em vista as condições de produção do texto, como objetivo, a linguagem, o público-alvo, né, que vai ser produzido esse texto, então, que é direcionado, né, essa carta ao leitor. E aí ele vai produzir um texto do gênero lista, levando em conta os seus aspectos composicionais e estruturais. Então, ele observa aqui praticamente 2 gêneros textuais. Ele trabalha, então, com esse gênero de carta ao leitor, observando, né, como que é construído, como que ele é feito, as características utilizadas dentro desse texto, para ele próprio produzir aí o seu texto em forma de lista, tá? A gente vê aqui, então, que as atividades aqui dessa aula direcionam o estudante, por exemplo, né, na atividade 2, sobre orientação do professor, responda as perguntas a seguir. Quem é o iniciador do texto? Né? Quem que fala, né, ao leitor? Qual é o objetivo desse texto? Olha só que importante, né, a gente trazendo aqui as técnicas aí de leitura, né? Localiza no texto verbos de comando utilizados pelo iniciador e explica qual é o efeito de sentido que esses verbos colocam, né, proporcionam, então, aí para esse texto, né, os recursos utilizados. Qual é o público-alvo do texto? Então, ele já faz uma análise de toda essa estrutura, né, de recursos utilizados dentro desse gênero textual. E aí, a atividade 3 já vai fazer com que o estudante redija o seu texto aí em forma de lista, né, onde ele vai ter que colocar aí algumas questões, ele vai ter que colocar até os seus princípios, os seus sonhos, né, fazendo aí um pensamento em relação ao futuro, que é importante aqui para a aula 2. Então, a gente observa o desenvolvimento da atividade, da habilidade, né, dentro dessas atividades aqui, proporcionando ao nosso estudante o trabalho e também a questão da produção desses gêneros textuais. Aqui, então, a gente vai ter esse quadro aí para a gente observar, então, né, como que a aula 2 pode ser vista, pode ser focada dentro dessa sistematização, né, da sistematização aí de sentidos da leitura. O que a gente tem aqui, então? O antes, como que a gente pode preparar o estudante para realizar essa leitura da carta ao leitor, tá? Uma leitura individual do gênero lista, construção de sentidos do texto, carta ao leitor, rememorar as diferenças entre uma carta ao leitor e uma notícia, fazer comparações do gênero, né, para que ele consiga visualizar, consiga, né, entender aí qual é o objetivo desses gêneros textuais. Eles se diferenciam, eles têm propósitos diferentes, né? Não fazer esse levantamento antes da leitura. Antes de começar a leitura lá da carta ao leitor, fazer esse levantamento de hipóteses, né? O que será que o texto está querendo dizer? Qual o objetivo desse texto em relação aí ao seu público-alvo? Aí, durante essa leitura aí da carta ao leitor, a gente pode, então, identificação do discurso e do público-alvo, né, para quem que ele está sendo escrito, quem está falando no texto. Compreensão dos usos verbais e a construção de sentidos desses verbos dentro do texto. É importante também a gente trazer aí para o nosso estudante, relembrar então a função aí dos modos verbais, também a gente pode trazer, né, e ver como que eles são colocados ali dentro desses modos verbais, desses tempos, e por que eles são colocados dessa maneira, qual é o efeito e sentido que ele está proporcionando. E aí, a produção do texto do gênero lista, né, que vai ser aí o final desta aula. Depois de realizar essas atividades, então pode-se, então, revisão e reedição do gênero textual. Ele vai, então, fazer uma revisão desse gênero que ele produziu, do gênero lista, né? Pode-se fazer uma reedição, uma reescrita desse texto. Realização de roda de conversa, né? Socializar aí as respostas, fazer uma reflexão sobre projetos de vida para uma produção textual, relativos aos estudos objetivos, desejos e sonhos para o futuro, com enfoque no protagonismo.
Então, uma vez que está trabalhando esse tema, né, em relação ao futuro, ao que se espera para o futuro, dá para se ampliar muito, né, em relação, depois da realização dessa leitura, né, fazer com que o estudante consiga, então, ampliar, focar essa questão do trabalho com o projeto de vida dos estudantes, né, fazer essa roda de conversa, fica uma atividade bem interativa junto com os nossos estudantes, tá? Então, aqui nessa aula, a gente poderia, como sugestão, né, trazer, então, essa sistematização. Aí a gente tem aqui um outro exemplo de outras aulas da sequência também, as aulas 4 e 5, né? Qual é o seu estilo favorito? Então, aqui também já é uma pergunta para o estudante, já vai aguçar ele, né, a ter, então, aí esse pensamento, né? O objetivo da aula, refletir sobre o gênero textual em entrevista. Então, a gente observa aqui que o gênero já foi alterado. Tá? Ao invés de trabalhar com a leitura, ele passa a trabalhar, então, com a entrevista, vendo a estrutura da entrevista, como que ela é construída, né, de que forma, qual o objetivo de uma entrevista, que também é importante, né? Quando a entrevista aparece aí dentro de textos informativos, tá? A questão, então, aí da presença da fala também, né, do discurso presente dentro da entrevista. No caso aqui, olha, como citação direta, inserção de outras vozes, né? Eu trabalho com o discurso no texto. Planejar e realizar essa entrevista também. Então, ao invés de ele ver somente, né, a questão de leitura dessa entrevista, ver essa estrutura, ele também vai produzir essa entrevista. E aí ele vai ter que fazer um levantamento, qual é o veículo que ele vai fazer essa publicação, né, para quem que vai ser a realização dessa entrevista. Aqui no caso, a atividade traz aí a música, né, um podcast 11, aí do Papo Joca, um jornal, né, que é elaborado para essa faixa etária. Então, eles podem ter acesso a esse podcast, ouvir esse podcast, e também pode ver o resumo, que também é colocado aqui nessa atividade para o estudante, né? E aqui a gente pode pensar, então, também nessa estratégia de leitura do antes, durante e depois, que é importante, né? Eles podem ouvir, fazer um levantamento do que seria esse podcast, o que pode conter ali, qual é a linguagem, né, que pode ser trabalhada dentro desse podcast. Pode-se fazer também uma comparação com esse resumo, né? O que muda de uma questão para outra. Então, trabalhar aí a questão do gênero de entrevista, a identificação do tema, né, que está sendo colocado aí, a informalidade do texto, no caso aqui, por se tratar aí de um podcast, né? A gente pode observar que a linguagem ela pode ser informal, né, mais oral. Produção de entrevista. Então, aí eles vão para a sua própria produção, né, do gênero entrevista, uma vez que ele já adquiriu aí todos os recursos, né, para saber como que vai se construir esse gênero textual. Então, aqui nessas aulas 4 e 5, ele também vai poder pensar aí a gente pode ampliar essa aula, né, fazer com que o estudante traga aí a sua opinião em relação ao estilo musical, né? Dá para se trazer música para ser trabalhada também nessa aula, fazer aí também rodas de conversa com o estudante, fazer troca, né, de opiniões em grupos sobre vários gêneros musicais. Dá para se trabalhar bastante aqui nessas aulas, né? Ampliar bastante. Bom, aqui a gente tem então a sistematização aí das aulas 4 e 5, né? Como que seria, então, trabalhar o antes, durante e depois, dentro aí desse gênero, né, a entrevista, que pode ser o podcast, e também depois essa produção de entrevista também, tá? Então, o antes. Pode ser feita a compreensão dos objetivos da aula, levantamento de hipóteses também, né, por que se faz uma entrevista, qual é o objetivo, reflexões sobre o gênero trabalhado, tá? Para quem que vai ser entrevistado, por que essa pessoa é importante, né? Talvez seja um especialista de uma determinada área, dependendo do tema que está sendo desenvolvido dentro desse gênero textual. E aí, durante a realização de resumo do podcast, pode-se trazer também outros podcasts, né? Hoje eles ouvem muito a respeito dessa questão desse gênero. Identificação do tema, o uso da informalidade no texto, que deve ser trabalhado, e também pode ser feita uma comparação entre a linguagem formal e a linguagem informal. Confirmação das hipóteses, né, depois, levantamento antes da leitura, ver se realmente aconteceu o que eles estavam prevendo, né, e aí vai para a produção dessa entrevista, então, que pode ser elaborada de várias maneiras aqui nessa aula, né.
Bom, dando sequência aqui, então a gente vai aí para a aula 7, que está encaminhando o nosso estudante ao final desse percurso cognitivo, né? Desenvolvendo aí essas aulas que a gente pode observar que ele vai ter todas as características necessárias, né, para atingir a habilidade essencial, que é essa produção e edição adequada desse texto, né, trabalhada aqui. Nas aulas 7, Casa na Árvore, ele já vai ser direcionado para o gênero resenha. Então, a gente tem ali, né, um texto, que é uma resenha, e o objetivo dessa aula é analisar aspectos da textualidade do gênero resenha, tá? Apreciar a produção cultural juvenil, planejar e produzir uma resenha, levando em conta as características desse gênero textual. Nós a gente sabe que a resenha, ela vai trazer a questão da opinião, né, sobre algum assunto, sobre alguma questão, né, do autor. Então, é importantíssimo trabalhar essa questão no texto, dentro desse gênero textual, ver a estrutura, né, da construção desse gênero, os recursos que são utilizados nesse gênero também, e saber identificar aí a opinião do autor do texto, no caso da resenha, né, o estudante precisa chegar a esse nível, né. Em duplas, converse sobre as perguntas a seguir. Então, traz aqui um passo a passo para o nosso estudante desenvolver, tá? Quem é a autora do texto? O texto está dividido em 3 parágrafos, analisar aí o que tem de principal, a parte principal de cada parágrafo. A resenha apresenta informações sobre a obra, mas também, né, a opinião do autor, uma parte importantíssima aí. Transcreva um trecho informativo e outro opinativo, para ele poder fazer essa comparação, né? Quando você busca um livro, filme ou série novos para conhecer, você lê resenhas antes, né? Você lê resenhas antes, justifique a sua resposta. Então, incentivar também o nosso estudante a realizar aí pesquisas, né, para ter mais conhecimento a respeito de vários assuntos, né, fazer um levantamento junto com os estudantes de coisas que eles gostam de fazer, tá, de hobbies mais que eles gostam de realizar no fim de semana, esportes, né, filmes, e aí eles podem, então, fazer uma troca deste conhecimento. Aí a gente vai, então, para a aula 8. Após eles terem todo esse conhecimento acerca desse gênero textual, do gênero resenha, eles vão, então, para a produção final, né, onde ele vai poder construir a sua própria resenha, né, utilizando todos os recursos adequados para esse gênero textual. Então, ele vai ter que fazer aí um levantamento antes disso. Ele vai escolher um filme, um livro, uma série, né, ele vai fazer uma pesquisa em relação a isso, e fazer uma lista de alguns pontos da obra que você deseja comentar. E aí ele vai, então, para o mão na massa, colocar aí em prática todos os recursos que ele adquiriu até então, né, desenvolvimento aí das 8 aulas da nossa sequência de atividades 1, aqui, né, da sequência 1 do Aprender Sempre, tá? Fica aqui, então, como sugestões de trabalho, né, com esse enfoque, e como que a gente pode, então, sistematizar aí essas aulas. Fazer, mais uma vez, aí o processo do antes, durante e depois, né? Que é a leitura e compreensão aí dessa resenha, reflexão sobre a textualidade, levantamento de conhecimentos prévios, durante, né? Análise dos aspectos da resenha, relacionar a estrutura composicional, né? Da estrutura desse gênero, o objetivo, então, de se produzir, de se ler também aí essa resenha. E aí, depois, finalização da aula, né, com os estudantes, na orientação para a produção dessa resenha e socialização dessa resenha. Pode fazer, então, também o processo de revisão e edição, né, para, dependendo aí, o local onde ele vai ser colocado, apresentado esse texto, essa produção textual, certo? Bom, aqui, então, analisando as possibilidades de uso das experiências de aprendizagem, né, com base aí nos gêneros textuais da sequência 1, e pensar nesse planejamento da ATPC na escola. Então, a gente aí tem uma atividade que traz aqui como sugestão de trabalho para vocês poderem pensar aí em cada escola, em cada realidade, né? O objetivo, então, dessa atividade é desenvolver nos estudantes a competência de um posicionamento crítico, expondo o seu ponto de vista na produção de textos do gênero resenha, sobre filmes e obras literárias. Então, aqui a gente tem um tema, né? Então, a gente tem um passo a passo para pensar como seria essa atividade. Selecionar e exibir para os estudantes um filme como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Então, aqui é um exemplo, tá? Pode ser colocado outro filme. Selecionar um capítulo da obra
para leitura, né, um capítulo da obra do Senhor dos Anéis, que também é uma obra extensa, né, então é legal selecionar um capítulo apenas. E realizar a leitura colaborativa junto com esses estudantes, utilizando as estratégias que a gente viu aqui na nossa formação, do antes, durante e depois. Realizar rodas de conversa sobre a obra, levantando a questão dos personagens, o espaço, o narrador, tempo, enredo, né? Dá para trabalhar muito com essa questão do texto narrativo. Questionar junto aos estudantes, né? Como os personagens são presentes no filme, um capítulo lido, né? São iguais, dá para fazer essa comparação? O filme é exatamente igual à obra escrita? Qual das versões você mais gosta, né? Você gosta mais de assistir a um filme ou ver essa história aí através da leitura, né? Propor a produção de uma resenha em relação aí à obra trabalhada. Revisar e editar o texto para publicação, levando em consideração aí os meios, né, que ele vai realizar em essa publicação. Pode ser redes sociais, pode ser painéis na escola, né? Então, eu vou pensar, então, em como editar esse texto. Então, ele vai também aqui atingir a habilidade essencial, né, que está sendo desenvolvida aqui na nossa sequência de atividades. Fica aí para vocês, professores, essa dica de trabalho, tá? Para realizar aqui, pode ser ampliado, pode ser modificado, de acordo com cada realidade escolar também, tá bom? Bom, a gente vai para o desdobramento aí da KPC, tá? Primeiro momento, né, que vai ser após assistir aos vídeos de formação, tanto de etapa aqui como de série, anotar aí no diário de bordo de vocês, né, os pontos principais da formação. Aí, no segundo momento, refletir e trocar as suas impressões, né, acerca do tema central, que aqui no caso seria compreensão e significação leitora, possibilidades de aprendizagem a partir da sequência de atividades 1, né, do material aprender sempre, junto com os professores aí do componente de língua portuguesa, né? No terceiro momento, discutir com os professores de que maneira os conceitos relativos aos aspectos aqui apresentados, teóricos, né? A compreensão leitora e a produção de sentidos contribuem, então, ao planejamento do TPC da escola junto com vocês. Elaborar o planejamento, né? E observar, então, os aspectos teóricos, os metodológicos, as sugestões, né? Colocadas aqui na nossa formação e ver como que isso pode ser desenvolvido aí em cada realidade na escola junto com vocês, tá? Bom, essa é uma dica, então. Então, a gente vai aqui para a nossa sistematização. O que nós vimos, então, na nossa formação de hoje, né? A gente, então, passou aí, revisitamos reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais aí da sequência 1 do volume 2, né? Então, colocamos em evidência como aguçar aí os nossos estudantes, como é importante esse trabalho aí com a leitura, né? Com essas estratégias que a gente colocou aqui. Refletimos sobre o planejamento com foco nas produções e sentidos relativas aos gêneros textuais aqui na nossa sequência, né? A gente observou que a sequência da atividade 1, ela trabalhou mais de um gênero textual, é legal a gente poder fazer, desenvolver esse trabalho junto com os nossos estudantes, porque se eles conseguem observar que existem vários tipos de textos, tá? Analisamos possibilidades do uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros aí da sequência 1 para o desenvolvimento da TPC da escola junto com os pares de vocês, certo? Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa formação, porque aqui é a avaliação, e depois aqui as nossas bibliografias para quem quiser se aprofundar, certo? Eu já agradeço, então, a participação de todos vocês aqui junto comigo, tá? Espero que seja de grande valia e espero vocês para a nossa próxima formação, tá? Um abraço, até a próxima.